Olá! Hoje vamos falar sobre pessoas egoístas, por que somos egoístas, vamos falar sobre as dificuldades de lidar com a pessoa egoísta dentro dos relacionamentos, dentro do casamento, e vamos dar algumas dicas de como lidar melhor com essa situação. Meu nome é Leon, sou psicanalista, você está no canal Psi Diferente. O que é uma pessoa egoísta? Dentro das relações interpessoais, a gente espera o seguinte, que eu me doe para as outras pessoas e elas se doem para mim. Eu ajude as outras pessoas e as outras pessoas me ajudem. A pessoa egoísta é aquela que não aprendeu a se doar, não aprendeu a compartilhar, não aprendeu a negociar. Ela só quer receber. Ela está focada sempre em receber. E algo interessante é que ser egoísta faz parte da natureza humana, está ligada à nossa autopreservação. Por que isso? Lá na nossa infância, quando o bebê nasce, ele não consegue doar, ele só recebe. Recebe amamentação, recebe aquecimento, cuidado, proteção. Então é uma fase ainda pautada por esse egoísmo. Por quê? O egoísta é aquele que só recebe e não se doa. Mas a criança ali não tem condição de doar, de ajudar os pais. Com o tempo, os pais vão ensinando, vão pondo limites no filho, mostrando que ele não vai receber tudo que quer na hora que quer, e vão aprendendo ele conviver com essa frustração. Olha que interessante, o egoísmo está ligado também a aprender a conviver com as frustrações. E necessita de aprendizado. É necessário que os pais ensinem. E como que será esse aprendizado? Vou dar alguns exemplos. A criança quer comer um pedaço de bolo e só tem aquele pedaço de bolo dentro da casa. E aí a mãe fala, ó, você quer o bolo, mas eu também quero, o seu pai também quer, o seu irmão também quer. Então vamos dividir esse bolo para todo mundo comer um pedaço. Ou seja, houve um aprendizado. A criança aprendeu a compartilhar, negociar, se doar. Ela teve uma frustração de não comer o bolo sozinha, mas teve esse aprendizado. Outro exemplo. A mãe está assistindo novela e a criança quer brincar. A mãe fala, ó, a novela é muito importante para mim. Eu vou acabar de assistir a minha novela, depois eu brinco com você. Ou seja, a criança teve uma frustração ali. Ela não teve o que ela queria na hora que ela queria, mas ela aprendeu a compartilhar, a negociar. Ela entendeu que a mãe também tem vontades, tem desejos. A pessoa também pode se tornar egoísta por causa de algum medo, algo que ela tenha sofrido na infância. Como eu disse, o egoísmo está ligado à nossa autopreservação. Então, aquela pessoa que tem um medo, vamos dar um exemplo, tem medo de ficar sozinha, tem medo da solidão. Então, o pai ou a mãe que tem medo da solidão, eles podem criar o filho de uma maneira que o filho seja mais dependente deles, para que o filho não saia de casa, para que eles continuem tendo a companhia do filho com eles. Isso é um ato de egoísmo. Por quê? Porque eles podem estar causando um grave prejuízo ao filho. Pode ser que o filho no futuro não consiga sair, trabalhar, estudar, tenha medos, mas os pais nesse momento estão focados só no medo deles, na dor deles, nesse medo de ficar sozinho. Então é um ato de egoísmo. Outro exemplo, uma pessoa que passou por muita privação financeira na infância, passou por fome, por necessidades, pode se tornar um adulto extremamente focado em ganhar e juntar dinheiro, por medo de passar novamente por aquelas privações. E aí nesse ato de egoísmo, está focado muito na sua dor, na sua angústia, ele deixa de se dedicar ao marido, à esposa, aos filhos, deixa de cuidar dos outros para cuidar apenas dele. Ele não consegue se doar para amenizar a dor e o sofrimento do outro. É interessante falar o seguinte, o egoísmo tem graus. Leve, moderado e o agressivo. No leve, quando a pessoa passa por uma frustração, ela vai emburrar, ela vai sofrer, ela vai para o quarto, fica lá remoendo, mas ela consegue conviver com aquilo. Já ali no moderado, a pessoa não se conforma, ela reclama, ela fala mal do outro, né? Aquela pessoa que chega a verbalizar, então ela sofre mais do que aquele que tem o grau leve. E já no agressivo, a reação da pessoa diante das frustrações, ela é mais extrema. A pessoa grita,
a pessoa xinga, a pessoa bate, agride, né? A pessoa quebra coisas. Então a pessoa não tem capacidade, a capacidade muito limitada para lidar com as frustrações. E dentro do casamento, conviver com a pessoa egoísta pode se tornar complicado, dependendo do grau do egoísmo dela. E isso pode se agravar quando uma pessoa egoísta se relaciona com a pessoa doadora. Olha só que interessante. Se a pessoa doadora não coloca limites e sempre cede, sempre faz pelo egoísta, ela está contribuindo para que ele se torne egoísta. É necessário que haja limites, é necessário que o egoísta aprenda a conviver com as frustrações. Então, a pessoa doadora, ela acaba sem querer ajudando com que o egoísta se mantenha egoísta. Por outro lado, a pessoa doadora, ela sofre muito. Por quê? Porque ela está sempre se doando, sempre fazendo pelo outro, e ela pode se sentir fracassada, sentir que ela não foi suficiente, que ela não atende às expectativas do outro. Ela se doa demais e não recebe do outro, não recebe a ajuda do outro com isso. Então ela pode se sentir muito triste, muito angustiada. Então tem que ter essa cautela. Também temos que ter cautela ao dizer que o outro é egoísta. Porque às vezes o outro apenas não atendeu uma expectativa minha. Às vezes eu peço para minha esposa, vamos na praia esse final de semana? E pode ser que ela tenha algum trauma, tenha ido na praia, tenha se afogado, passado por alguma questão que gerou algum medo nela. E ela fala, na praia eu não quero ir não. Então eu não posso dizer só por esse fato isolado que ela é uma pessoa egoísta. Eu tenho que avaliar todo o contexto, toda a história de vida. Então nós devemos ter muito cuidado também ao falar que alguém é egoísta, porque pode ser algo pontual, pode ser alguma frustração pontual que a gente teve diante do outro. A pessoa egoísta é aquela que você quer chamar ela para comer pizza, mas se ela está com vontade de comer sanduíche, ela vai comer sanduíche. Você quer viajar para uma cidade, mas se ela está com vontade de viajar para outra, vai ter que ser do jeito dela. É sempre do jeito dela. Ela nunca pensa que o outro pode ter vontades, que o outro pode ter desejos. É sempre da forma que ela quer. Ela age assim, dia após dia. Eu vou dar aqui algumas dicas para a pessoa que se identificou. Bom, eu assisto esse vídeo e eu acho que eu posso ser egoísta. Como que eu posso lidar com isso? E depois vou dar dicas para a pessoa que convive com alguém egoísta. Então, primeiro para a pessoa que se identificou e acha que é egoísta e quer mudar. Fazer um exercício mental, pensar nas dores, nas necessidades, nas angústias do outro e pensar como que você pode ajudar o outro. Você começar com esse exercício aqui, dentro da mente. Depois você levar esse exercício para a prática, chamar o outro para conversar, perguntar como que foi o dia do outro, o que aconteceu, quais são os desejos, as necessidades, como você pode deixar a vida do outro mais leve. Então procurar sempre focar nas necessidades do outro, procurar estar se doando, fazendo com que a vida do outro seja mais leve. Então essa é a dica para a pessoa que se identificou e acha que é egoísta. Então passar a ter um olhar de cuidado para com o outro. E agora uma dica para a pessoa que se relaciona, que está dentro de um relacionamento, um casamento, com alguém que é egoísta de fato. Primeiro passo, não brigar, não jogar na cara. Você é muito egoísta, você só pensa em você. Isso não resolve o problema, isso vai aumentar o problema. Por quê? Porque vocês vão estar se distanciando dentro do casamento. Então é muito importante que não haja briga, mas que haja diálogo. Segundo passo, a pessoa entender que ela tem o seu valor. Ela está se doando, que o problema não está com ela. Porque muitas vezes a pessoa doadora que convive com um egoísta, ela começa a achar que ela que fracassou, ela que fez menos do que deveria fazer, ela que não é suficiente. Então não, ter esse autoconhecimento e saber, não, eu estou fazendo ou eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Eu não recebi do outro, mas eu me doei. Né? E um terceiro passo, entendendo que às vezes a pessoa egoísta, ela faltou educação, faltou aprendizado, tentar fazer esse trabalho de aprendizado, tentar mostrar para ela que as atitudes dela estão causando dor em você. Ou seja, chamar para conversar, aquele dia eu queria comer pizza, mas você me levou para comer sanduíche, eu não gostei. Como que você se sentiria se eu fizesse isso com você? Aquele dia eu queria viajar para tal lugar, mas você me levou para outro. Eu não gostei. Como que você se sentiria se eu fizesse isso com você?
Ó, você marcou uma festa aqui em casa, nem me comunicou, já foi chegando com as pessoas, com os amigos, eu não gostei, fiquei constrangida. Como que você se sentiria se eu fizesse isso com você? Então, ir levando esse diálogo para que a pessoa pense, reflita, entenda que ela está causando dor através dessas atitudes. E vou deixar aqui uma reflexão, uma frase para vocês, que é o seguinte, ó. Uma relação saudável é aquela onde os dois ganham. O casal deve somar. Um não tem que perder para que o outro seja feliz. Então isso aqui é muito interessante, porque a relação saudável, eu ajudo a minha esposa me ajuda. Eu cuido da minha esposa cuida de mim. Então não pode haver essa questão de uma pessoa se anular para fazer o outro feliz. Os dois têm que ganhar dentro da relação. Não só relação de casamento, mas relação de amizade, relação de pai e filho e todas as nossas relações interpessoais. Peço a você que se inscreva no canal, dê um like, deixe um comentário e ajude a compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar a pessoas que estejam precisando. Obrigado, um forte abraço, fique com Deus.